Aqueles desafios, que me obrigavam a encontrar forças dentro de mim para superá-los. Doutor continuava paciente e devolveu-me a fé. Eu já não acredito em mais nada. Estou começando a desconfiar que nem médium eu nunca fui, que tudo é invenção da minha mente. Sei que o meu menino tinha temperamento explosivo. Nisto, ele puxou a mim, mas era incapaz de fazer mal a quem quer que fosse. Devolva-me a fé, doutor. Se eu tivesse esse dom, minha irmã respondi, haveria de sair pelo mundo. O nosso problema é que nos consideramos em situação de privilégio, e as nossas reações, quando sofremos, desmentem o que falamos quando tudo está bem conosco. Não somos diferentes de ninguém. Estamos transitoriamente bons, mas ainda não somos definitivamente bons. O passado não fica esquecido. Quando surge a oportunidade, ele nos chama a inevitável ajuste de contas. Ele era tão jovem, ia completar 30 anos no próximo mês. Deixou a esposa, viúva, com 2 filhos pequenos. O que vale um corpo perecível, diante da eternidade? Indaguei, observando que, naquele instante, eu nada mais possuía além de palavras para oferecer a ela e, mais que ao coração, eu precisava lhe falar a razão. No curto lapso de uma existência física, um simples acidente de percurso é capaz de mudar o rumo de uma vida. Às vezes, perder o corpo em circunstâncias trágicas pode modificar a trajetória que o espírito vem cumprindo há séculos. É provável, minha irmã, acrescentei, que, no mundo espiritual, aquele que foi seu filho na terra esteja se submetendo agora a novas reflexões. Nada acontece por acaso. Não existe, doutor, um remédio que eu possa tomar, um remédio que me arranque esta angústia do peito. Eu estou brigada com Deus, não sinto mais o menor ânimo para orar. A morte do meu filho está me acabando. A senhora, desculpe-me, o está sobrecarregando. Como assim? Responsabilizando-o pela sua apatia. Imagine como, no além, ele deverá estar se sentindo, ao percebê-la tão descrente assim. Quando responsabilizamos os vivos pelos limites que não ousamos transpor, responsabilizamos os mortos. Verificando o efeito que, aos poucos, os meus argumentos iam tendo sobre ela, continuei, se a senhora começar a se igualar a qualquer mãe de qualquer filho e admitir, mas admitir com sinceridade, que o seu menino, antes de ser seu, é patrimônio de Deus, a senhora não verá nada de injusto ou de antinatural no que lhe aconteceu. O seu filho foi assassinado. Melhor do que se tivesse sido ele o assassino. Ele partiu tão jovem e tão amado. Melhor do que se tivesse partido mais tarde, deixando os sentimentos de indiferença na retaguarda. Quando sofremos sem revolta, minha irmã, o próprio sofrimento parece compadecer-se de nós e nos reabilita, ou seja, na resignação que a dor nos provoca, encontramos meios de anulá-la. A verdade esclarece, mas não consola. Sentenciou, cabisbaixa. O consolo vem da fé redargue. A fonte nos desliza rente aos pés, mas, para saciarmos a sede, carecemos de nos abaixar. Deus nos solicita o menor esforço, no entanto, queremos que Ele tudo faça sozinho. Existe um provérbio, não sei de quem autoria, que diz mais ou menos assim: que a brisa sempre esteja às suas costas e que o sol lhe resplandeça no rosto. Para que o sol nos brilhe nas faces, carecemos de caminhar na direção da luz, impulsionados pelo vento das circunstâncias. Lágrimas deslizaram, silenciosas, dos olhos daquela senhora que viera de tão longe. Antecipando-me ao seu gesto de procurar um lenço na bolsa, ofereci a ela alguns lenços de papel que eu sempre mantinha postos para aquelas ocasiões constrangedoras. Perdoe-me, doutor, disse, tentando se conter. É a primeira vez que choro em muitos meses, eu sequer quis que Deus tivesse as minhas lágrimas. Feriu-me com indiferença, procurei reagir à altura. O senhor é pai, doutor? Questionou-me. Não, minha irmã.
Não tive este mérito. Gostaria de tê-lo sido, nem que fosse para passar pelo que eu estou passando. Se essa fosse a vontade de Deus, respondi, tentando avaliar a extensão da dor tangibilizada à minha frente. Veja, senhora, prossegui, sou médico, lido com muitos pacientes, cada qual, do ponto de vista psicológico, um universo diferente, e, como pode observar por esta biblioteca que nos rodeia, leio ou tenho procurado ler muito, tendo acesso a outras formas de pensar. Todavia a experiência que a senhora está vivenciando na condição de mãe é única. Nesta existência, eu nunca poderei conhecer a alegria de ter sido pai ou a tristeza de ter perdido um filho, ambas, acredito, experiências sumamente enriquecedoras. Eu sou estéril, senhora, emendei, sem pejo. A vida me negou o que concede até aos meus gatos. O senhor me desculpe a indiscrição. Tenho revelações de que, no pretérito, vivi de maneira devassa. Devo ter deixado muito filho no mundo sem pai e abusei do sentimento alheio. Não sei quando recuperarei o privilégio de ter um descendente meu, alguém a quem o meu corpo possa ter dado corpo. As suas palavras me auxiliaram. Estou me sentindo um tanto mais aliviada. De fato, minha irmã, a verdade não consola, mas nos ajuda a pensar. A questão é que todos somos péssimos em efetuar cálculos. Sabemos somar as desventuras, mas não as bênçãos. Um simples acontecimento funesto é o bastante para zerar as infinitas alegrias com que temos sido aquinhoados pela bondade divina. Chamando o esposo que ela própria pedira que aguardasse no hall de entrada de minha residência, pediu a ele que preenchesse um cheque com o valor da consulta. Não é necessário reagir. Isto não foi propriamente uma consulta. Mas tomei tempo do senhor, não. A senhora cooperou comigo. De que maneira? Respondendo com uma evasiva, desconversei e, à saída, ainda ofereci ao casal um exemplar do meu livro Tem Razão? Deus lhe recompense, doutor. A minha viagem não foi em vão. Jamais esquecerei o que o senhor me disse. Quando ambos se retiraram, recostei-me na poltrona giratória e acendi um enganoso cigarro, procurando descansar o pensamento. Eu tentara dar àquela mãe sofredora o que, muitas vezes, não possuía nem para o meu próprio consumo, ou seja, fé. Naquela entrevista com o sofrimento alheio, eu fora obrigado a me superar. Sim, o maior beneficiado havia sido eu mesmo. Os meus argumentos no diálogo, que nem sei onde fora buscá-los, prosseguia me ressoando na alma e me fazendo enorme bem. Tendo observado, naqueles dias de pelejas mais intensas que, periodicamente, me ocorriam, tinha a estranha sensação de que, o tempo todo, olhos invisíveis me observavam. Eu não saberia definir aquele estado. Por vezes, a impressão de que estava sendo seguido era tão nítida, que chegava a reparar em torno de mim, na esperança de surpreender o incógnito espião. Falando com Dé Modesta a respeito daquela situação inusitada, ela confirmou que com ela vinha acontecendo o mesmo. Os espíritos, Inácio, sempre nos acompanham para nos examinar a coerência. Aqueles que supostamente doutrinamos, em nossas sessões mediúnicas, não saem de todo esclarecidos. Não raro, permanecem ao nosso lado, por tempo mais ou menos indefinido, analisando o nosso comportamento de acordo com as nossas palavras. Se convencem da sinceridade com que nos externamos, aceitam a argumentação de que nos valemos no sentido de esclarecê-los. Caso contrário, rebelam-se contra nós. Mas eu não tenho certeza, Modesta, se a gente viva ou gente morta que está me espreitando. Você sabe, temos muitos adversários e não são poucas as ameaças que sempre recebo. Ora, Inácio, disse a companheira, tranquilizando-me, quem é que teria coragem de fazer algum mal a você, que só tem se preocupado em fazer bem? Não há quem lhe estenda as mãos que se retire com elas vazias. Tenho sido contundente em meus artigos contra o clero.
Os padres me causam maior receio do que os que não acreditam em Deus. Escondem muita hipocrisia sob a batina. Certo, não são todos. Muitos, ou melhor, raros são apóstolos do Evangelho, mas a maioria ainda lê pela cartilha da Santa Inquisição. PR neste aspecto, você tem razão, argumentou a estimada irmã, mas ninguém ousaria enfrentá-lo, pois, afinal de contas, hoje você é nacionalmente conhecido. Se alguém o agredisse, iria parar na cadeia. Tenho comigo que o problema é de ordem espiritual. Às vezes redague fico com medo de pegar uma paranoia qualquer, se é que já não me contagiei. De tanto lidar com os nossos doentes, temo desequilíbrio, pois não temos tanta sanidade assim. Os pacientes do sanatório, os desafetos da doutrina e os espíritos obsessores, eis espécie de gente com a qual convivemos no cotidiano. Eu também, Inácio. Às vezes me pergunto se não serei apenas mais um deles. Vou lhe contar o que me sucedeu ontem. Tenho uma vizinha que implica com os mendigos que me procuram em casa. Você sabe, estou sempre à disposição daqueles que me procuram no ponto Dr. Bezerra de Menezes. É uma consulta, um medicamento, um agasalho. Algumas senhoras costuram, cooperando conosco. Em certos dias, chegou a atender quase 50 pessoas, sendo que muitas delas são provenientes da zona rural. A vizinha vive atirando dejeitos do meu quintal. Ela tem 2 pirralhos que já quebraram, a pedradas, diversas das minhas telhas. Venho tentando contornar. Ontem, ela chegou ao insulto máximo. Você não há de ver que, à tarde, ela enviou uma mocinha à minha casa com um embrulho, dizendo-se portadora de uma encomenda de um doador anônimo. A jovem, que não teria mais que uns 14, 15 anos, entregou-me o pacote e partiu. No entanto, ao desembrulhá-lo, deparei-me com fezes de animais. Que absurdo! Exclamei. Que falta de respeito! E você comunicou o fato ao major? Não, o meu marido, como você sabe, teria ido à casa dela tomar satisfações e, tanto quanto possível, devemos evitar o confronto. Você não fez nada, Modesta. Se não desejava envolver o major, deveria ter me chamado. PS. O que você teria feito, Inácio? Você vive apanhando e também não reage. Bem, respondi, procurando amenizar. Mas eu pelo menos teria providenciado que a tal encomenda fosse para a lata de lixo. Tive um destino melhor para ela. Qual? Por inspiração dos nossos maiores, adubei, no jardim, os meus inúmeros pés de rosas roseiras adoram esterco. Dentro em breve, quando florescerem, colherei as mais lindas e as mandarei à minha vizinha com um pequeno bilhete meu. Isto chama-se pagar o mal com o bem. Nem tanto. Melhor que eu ficasse quieta, mas, com certeza, o mundo espiritual desejava lhe dar uma lição. O assunto fora encerrado. De Modesta, ocupadíssima, necessitava voltar para cuidar do jantar. Manuel Roberto, que escutara parte da nossa conversa, alertou-me. Doutor, não é do meu feitio sobrecarregá-lo, mas creio que seja meu dever informá-lo. Nos últimos dias, tenho notado um desconhecido nos arredores do sanatório. Ele fica nas esquinas, escorado nos muros. Não sei de quem se trata. O senhor sabe que isto aqui, por vezes, é pior que porta de igreja. Isto, não, Manuel, esbravejei, brincando, tudo, menos porta de igreja. Mercado, cadeia, rodoviária, mas igreja não. Não rebaixe o meu hospital. Certo, retrucou o zeloso amigo, mas, de qualquer forma, o senhor tome cuidado. Afinal de contas, conforme costuma dizer, os maiores psicopatas estão nas ruas, não é? Estão todos à solta. Os que estão aqui conosco são os mais inofensivos. Os perigosos frequentam clubes, bares, restaurantes. Sem dar muita importância ao assunto, pois, de fato,
Eram muitos os andarilhos e mendigos que rondavam as portas do sanatório. Encerrei o expediente daquela tarde e me preparei para ir embora. Quando coloquei os pés para fora do hospital, notei um vulto que, dobrando a esquina, se escondera, deixando à mostra apenas um pedaço da aba do chapéu. Entrei no carro e acelerei na rua deserta, pela qual apenas ecoavam os insistentes latidos de um cão. Chegando à garagem de casa, quando me dispus a abri-la, fui abordado por um homem de muletas, com a face semi-coberta de trapos. Doutoral, disse-me, suplicante, eu estou com fome, estou chegando agora, meu amigo, respondi, e não tenho nada na cozinha. Você aceita uns trocados? Não, dinheiro não, estou com fome. Respondeu, deixando-me surpreso, que eu me recorde. Ele era o primeiro pedinte que recusava dinheiro, mas, com o que o líder insistir, você poderá comprar um pão com mortadela e guaraná, não como essas coisas, doutor. Eu queria mesmo era um prato de arroz com feijão e um pedaço de carne. Eu não tenho o hábito de jantar, expliquei-me, tentando equacionar o problema. Os gatos do senhor jantam, não jantam? Questionou-me com uma ponta de ironia nas palavras. Você tem razão, disse-lhe, intuindo que, no momento, não ficava mais claro para mim. Espere um pouco. A minha mãe mora nos fundos e eu vou conseguir comida para você. Arroz, feijão e carne? Perguntou. Carne, feijão e arroz. Confirmei. Será muita bondade sua, doutor, bondade alguma, meu amigo. Se fosse lá no hospital, você comeria na hora, mas eu moro sozinho e a cozinheira vai embora cedo. Após guardar o carro, disse-lhe, auxiliando-o a acomodar-se numa cadeira do alpendre, dentro de alguns minutos, estou de volta. Escolha suas muletas na parede. Você deve estar andando longe. Nunca ouvi por essas bandas, estou apenas de passagem. Eu moro em Veríssimo. O senhor conhece? Atendo pacientes de lá. O doutor é famoso. É médico e espírita, não é? Mais espírita do que médico, meu filho, e menos espírita do que eu deveria ser. Eu sou um nada tentando ser alguma coisa. O homem de pele escura sorriu e eu entrei, pedindo a Demarica, minha mãe, que morava com uma de minhas irmãs, prepare um bom prato de comida para mim, arroz, feijão e carne. Uai, Inácio! Retrucou a querida genitora, abeirando-se do fogão a lenha, pronta para me atender. Estou estranhando a sua fome hoje, é para um senhor que está lá fora, comentei, enquanto voltava para tirar os sapatos, que me estavam acabando com os joanetes, e colocar um par de chinelos. Enquanto, nos 20 minutos subsequentes, eu abria 2 suculentas latas de sardinhas para os meus gatos, que, impossíveis, me passavam por entremeio as pernas, ronronando. Minha mãe preparava o referido jantar, que, com certeza, seria o almoço daquele homem. Para minha surpresa, porém, quando fui, feliz, levar ao misterioso andarilho o prato de comida, ainda fumegante, ele não mais estava lá. Em 20 minutos, simplesmente desaparecera. Fui lá fora, ao jardim, procurei-o nas redondezas, perguntei por ele a um funcionário de antigo posto de gasolina contíguo à minha casa. Nada. Sem entender o que havia acontecido, desapontado, tornei a entrar em casa, somente então verificando que, na ânsia de encontrar aquele senhor, eu esquecera o prato de comida, destapado, em cima da mesa da copa, e os gatos estavam fazendo a festa. Nunca mais vi o misterioso mendigo em parte alguma. Durante vários dias, por onde passasse, eu o procurava com o olhar, chegando mesmo a indagar por ele, descrevendo-lhe os traços fisionômicos, que eu não identificara bem, a outros pedintes que de hábito me batiam à porta de casa. O fenômeno ainda me valera uma zanga da minha mãe, que, ao ver os gatos comendo no prato de porcelana de sua coleção de casamento, me chamou aos brios. Ora, Inácio,
Não havia pobre nenhum com fome. Se você tivesse dito que a comida era para os seus gatos, eu teria providenciado numa outra vasilha. Não, minha mãe. Tentei, em vão argumentar. Estava um senhor de veríssimo lá fora. Cuidado, meu filho. Bem que os padres dizem que o espiritismo deixa muita gente doida. Ela disse sorrindo carinhosamente. Sutilezas. Através da psicofonia de Dama Modesta, recebíamos, no sanatório, a visita do célebre pesquisador italiano, Ernesto Bosano, autor de diversas obras que eu tanto admirava, dentre as quais cito, Pensamento e Vontade, A Crise da Morte, Os Enigmas da Psicometria e Animismo e Espiritismo. Bosano, sem dúvida, fora um dos continuadores da codificação espírita, esforçando-se, ao máximo, para difundir a tese da imortalidade entre os seus compatriotas. Era a primeira vez que, digamos, de viva voz ele nos visitava em nosso modesto núcleo de trabalhos e nos permitia, pela médium em transe sonambúlico, o diálogo que se seguiu. Com leve sotaque, mas falando um português escorreito, o cientista desencarnado, após breve saudação aos presentes em reduzido números, explicou. Talvez vos intrigue o fato de eu estar me expressando em vosso idioma. A palavra é mera figuração do pensamento. A ideia se reveste dos mais diferentes trajes idiomáticos sem que, com isto, sofra distorções de vulto. Se eu vos falasse em italiano, as minhas palavras soariam sem eco à vossa compreensão. Eu e nossa irmã estamos nos entendendo além dos limites do alfabeto, que, em verdade, em qualquer língua, por mais rica do ponto de vista gramatical, é o cárcere do pensamento. Os espíritos, estejam no corpo ou fora dele, antes de contactarem através da palavra articulada, contatam-se pelos prodígios da percepção que transcende o verbo humano. Falamos e sentimos emitindo vibrações com as quais sintonizamos. Para a mediunidade, o fenômeno é o mesmo. Antes das palavras, o médium capta as imagens do pensamento e as emoções, revestindo-as com o vocabulário ao seu dispor. Disse que o estilo é o homem, diríamos que o pensamento é o espírito, e vice-versa. Para vos provar que aqui sou eu mesmo, necessito de ideias e não de linguagem que, a rigor, qualquer um poderia imitar. Efetuando pequena pausa num magnífico preâmbulo, Bosano passou a discorrer sobre mediunidade. A chamada percepção extrasensorial é uma faculdade imanente, todos a possuem. Desenvolvê-la, sobretudo, é desenvolver a sensibilidade. O médium, por assim dizer, capta por todos os seus poros e não especificamente pelos sentidos representados pelos seus órgãos de percepção. Mediunidade é contato espírito a espírito. Nos fenômenos de psicometria, que tivemos oportunidade de estudar quando na Terra, o sensitivo entra em contato com o objeto que rastreia psiquicamente, auscultando-lhe a memória consubstanciada nas vibrações ou nos comprimentos de onda que lhe são característicos. O medianeiro, para melhor produzir, carece de entrar em contato com o elemento do mundo físico e do mundo espiritual. Servamo-nos de uma analogia para corroborar o que afirmamos. Alguém, observando uma casa exteriormente, poderá descrevê-la imaginando a dimensão de seus cômodos e, mesmo, o traçado arquitetônico, que a constitui internamente. Todavia, para uma descrição mais exata do seu interior, deverá adentrá-la, percorrendo salas e quartos. O médium que, por escrúpulos, se priva da informação, nega aos espíritos importantes pontos de contato para que a sintonia aconteça sem maiores embaraços, parte a parte. Avancemos um pouco mais. Suponhamos que determinada entidade espiritual que, por exemplo, tenha vivido em Atenas, na Grécia, deseje produzir uma obra mediúnica narrando episódios da Hélade distante. Se o seu instrumento encarnado nada souber do Olimpo, da Acrópole, de Sócrates, de Platão e dos costumes do povo grego,
muito provavelmente o espírito comunicante se frustrará em seu propósito, desistindo do intento ou, então, escrevendo um volume que será questionado no que se refere à sua autenticidade. Além de se dedicar ao estudo, o médium é alguém que necessita de exercitar a memória e apurar a sensibilidade. Pausando novamente, o notável investigador prosseguiu: recordo-me de que, quando estava trabalhando no livro Os Enigmas da Psicometria, o espírito Erasto, discípulo de Paulo de Tarso, que pontifica em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, recomendou-me uma visita a determinada biblioteca em Florença. Naturalmente, questionei-o acerca dos títulos dos volumes que eu deveria pesquisar, crendo que semelhante indicação de Erasto me pouparia tempo. Para minha surpresa, ele me respondeu: nenhum título especificamente. Apenas folheie o maior número possível de obras, procurando concentrar-se nas mais antigas. Entre em sintonia com a biblioteca como um todo, sinta o seu cheiro, perceba as vibrações que falam mais que as palavras. Assim procedendo, notei que, através dos chamados registros acásicos, do sânscrito akasa, fluido, ou seja, da memória que todas as coisas possuem, daqueles que as tocam ou são tocados por elas, a minha própria percepção da vida se dilatou. As considerações de Bozano que, à época, aproveitei quanto possível em meus comentários espíritas nos artigos e livros que escrevi, me faziam enxergar a mediunidade em suas sutilezas inimagináveis. Quanto, de fato, os candidatos ao serviço mediúnico deveriam evoluir, abdicando de certos preconceitos que entravam a livre manifestação de suas potencialidades psíquicas. Agora, permitindo que lhe endereçássemos algumas perguntas, o cientista italiano desencarnado se colocava, com simplicidade, à nossa disposição. Como nenhum dos presentes ousasse efetuar-lhe qualquer indagação, tomei a iniciativa e questionei. Sob o seu ponto de vista, quais as perspectivas da mediunidade para o futuro? As melhores, respondeu, incisivo. Todavia não olvidemos que a percepção extrasensorial por si só não basta. O direcionamento que se lhe dê é mais importante que a simples possibilidade de se intercambiar com as mais diferentes dimensões da vida. Mediunidade sem evangelho comparar-se-á a qualquer sentido de natureza física. Parafraseando Cristo, diríamos: se as vossas faculdades medianímicas vos forem motivos de perdição, anulai-as, em que a mediunidade poderá ser mais útil ao homem, conscientizando-o do seu porvir espiritual e, consequentemente, mudando o fulcro de seus interesses. E o imediatismo que escraviza o homem às sensações grosseiras da matéria, impedindo-o de destacar-se do corpo perecível e assumir o controle de si. Kardec disse tudo em termos de mediunidade? É evidente que não. O notável mestre Lyonès não teve a pretensão de dizer a última palavra. Ele próprio afirmou exaustão que se trata o espiritismo de uma doutrina dinâmica, ou seja, suscetível de aperfeiçoar-se com o avanço intelecto-moral da humanidade. As bases, porém, foram lançadas. Kardec sinalizou o caminho que, desde priscas eras, os homens percorriam de maneira aleatória. A abordagem indiscriminada do mundo espiritual foi o que levou Moisés, o grande legislador hebreu, a coibir os abusos. Neste sentido, a codificação jamais será ultrapassada. Evidentemente, no entanto, que, com pouco mais de um século, a ciência espírita ainda está no seu alvorecer. E o animismo merece mais cuidadosa análise. A alma do médium não pode ser subtraída do fenômeno. A este respeito, admito que alguns apontamentos meus necessitariam ser revistos. Com o intuito de afastar o fantasma da mistificação, generalizamos, e toda generalização tende a equivocar-se. O animismo genuíno não existe. Sem a efetiva participação do médium, não existe mediunidade. Aliás, devemos pugnar por uma mais consciente participação do medianeiro no intercâmbio entre as duas dimensões da vida.
O que teria a dizer quanto aos interesses subalternos na mediunidade? Deixa de ser mediunidade para ser obsessão. O vampirismo espiritual é mais frequente no que chamais de mediunidade do que podeis supor. Sem ética, o médium passa a ser um instrumento questionável. Falanges inteiras de desencarnados se interessam em manter a Terra na retrógrada condição espiritual em que, infelizmente, ela ainda se encontra. Espíritos existem que, há séculos, resistem à divina luz do Cristo e não se mostram dispostos a converter-se tão cedo. O Espiritismo cumprirá o seu papel. O cristianismo logrou ou tem logrado cumprir inteiramente o seu? Não nos esqueçamos da sábia advertência de Denis: o Espiritismo será o que dele os homens fizerem. Em vosso meio, já se encontram corporificados vários agentes das trevas, com o intuito de comprometer o avanço da terceira revelação. Vede as constantes polêmicas em torno do seu caráter religioso. Qual a sua opinião? Quem se dispõe a aceitar a verdade deve abdicar de toda e qualquer visão personalista. A rigor, não existem ciências, existe ciência. Um conhecimento não se dissocia de outro. Todas as realidades são coexistentes. Não há ciência sem religião, e vice-versa. O que carece ser combatido são o fanatismo e a excessiva tendência mística do homem. Surgirão novos medianeiros que impulsionem a doutrina. Todos vós sois chamados a dar o vosso quinhão. A responsabilidade da nova revelação não pode recair apenas sobre os ombros dos médiuns ou dos espíritos. Pesquisai. Prometeu foi ao Olimpo e trouxe para a terra o fogo dos deuses. Cooperai conosco. Não é lícito que tudo espereis da mediunidade, cruzando os vossos braços. Abandonai o comodismo. Onde estão os pesquisadores espíritas da atualidade? Refiro-me aos homens sensatos e não aos que deliram. A escada de Jacó é um símbolo perfeito dos esforços que devemos conjugar, encarnados e desencarnados, para a vitória dos nossos ideais. Se nos dispomos a descer por ela, de vossa parte, por ela deveis vos dispor a subir-lo. Naquela noite, eu extrapolar o tempo. Quando consultei o meu relógio de bolso, verifiquei que quase 2 horas de reunião haviam transcorrido, sem que eu absolutamente me desse conta. Despedindo-se com um até breve, Ernesto Bozano legara-nos farto material de reflexão e análise. Voltando do transe, modesta, sempre zelosa de tudo que concernia a doutrina, também parecendo pressagiar sua não muito remota partida do plano terreno, solicitou-me: Inácio, não divulgue com claras palavras a visita que recebemos hoje. Deixe isto para depois de minha desencarnação. Você sabe, para o médium, os nomes ilustres sempre trazem complicação. Fiquemos só com os nossos guias mesmo. No corpo e na alma. Aquela jovem que nos for encaminhada pelo hospital do Pênfigo Foliáceo, de Uberaba, chegar em situação lastimável. Qual é o seu nome, filha? Indaguei, no curto diálogo que entabulamos, antes de providenciar a sua internação no sanatório. Marta Maria, doutor, respondeu-nos, com o corpo todo coberto de ampolhas, ou bolhas, e manchas cutâneas fragmentadas, rubras. Chegou estendida sobre uma maca. Marta Maria. Bonito nome. Foi a minha falecida avó que o sugeriu. As irmãs de Lázaro, o ressuscitado. Exclamei, aludindo ao episódio ocorrido em Betânia, do qual, posteriormente, o Senhor também seria acusado pelo Sinédrio, trazer os mortos, aliás, pseudo-mortos, de novo à vida. Qual é a sua idade? Prossegui. 22. Nasci numa fazenda perto de Barretos. O senhor conhece? Nunca estive lá, mas sei onde fica. Quando foi que você ficou doente? Da pele ou dos ataques do que sinto? Dos dois. Conte-me desde o começo. Desde menina, doutor, eu escutava vozes que me ameaçavam, tinha medo do escuro e não dormia direito. O que as vozes lhe diziam? Queria me matar,
colocar fogo no meu corpo. Clamavam por vingança. Quem é que estava cuidando de você? Uma madrinha. A minha mãe morreu quando completei 6 anos, e o meu pai, logo que fiquei doente, foi picado por uma cobra. Não tive irmãos. Você mora com a sua madrinha? Morava, mas o segundo marido dela não me quer mais em casa. Diz que a doença é contagiosa. Eles têm um casal de filhos pequenos. E os ataques epilépticos. Sinto uma sombra se aproximar de mim e não consigo evitar. Tento correr, mas as minhas pernas não obedecem e eu não saio do lugar. Dizem que quando eles acontecem, eu falo muita coisa. Marta Maria era uma morena de olhos esverdeados. Não fosse pelo fogo selvagem, sem dúvida, haveria de despertar muitas paixões. O quadro, no entanto, era de difícil descrição. Da cabeça aos pés, a jovem apresentava descamações características, exalando odor desagradável. As unhas das mãos, para que não se coçasse, complicando a cicatrização das chagas, haviam sido aparadas ao máximo e as pernas, praticamente em carne viva, estavam cobertas por um fino lençol. Ao cheiro forte da epiderme em deterioração, juntava-se o da pomada de enxofre que lhe era aplicada 2 vezes ao dia. Lá no hospital do Pênfigo, doutor continuou a descontraída moça parece fogo combatendo fogo. De Aparecida é muito boa para nós. Uma verdadeira mãe. Depois da imersão na banheira, que fica tingida de sangue, ela nos passa pomada, que é fabricada lá mesmo. Manuel Roberto, que atendera a ambulância que trouxera Marta Maria ao sanatório, comentou comigo em voz baixa. De Aparecida mandou dizer ao senhor que, nos últimos tempos, é um dos quadros mais renitentes que ela tem visto. O fígado da jovem já está comprometido e, também, há suspeita de câncer de pele. Enquanto o enfermeiro-chefe me segredava tais palavras aos ouvidos, ainda na maca, a paciente caiu em transe. Os olhos reviraram-se nas órbitas, os músculos tetanizaram-se, de dentes cerrados. Ela começou a dizer, não adianta. Ela é minha. Não descansarei enquanto não a levar comigo. Vocês estão comovidos. As aparências enganam. Ninguém sabe o que ela me fez. Há quase um século que eu a procuro. Como o momento não se prestasse a qualquer doutrinação de espíritos, pedi a Manuel Roberto que me auxiliasse na transmissão de um passe. Pousando-lhe destra na fronte, coberta de pomada e suor, roguei a intercessão dos nossos maiores. Logo, passados alguns segundos, a moça foi se aquietando e as convulsões diminuindo de intensidade. De fato, o assunto era complexo. Eu também ainda não vira nada semelhante. Epilépticos eram frequentes no sanatório, mas não com aquelas características. Enquanto Marta Maria se recuperava daquele estado de lassidão, o companheiro detalhou. De Aparecida acredita que ela não terá mais muito tempo de vida, doutor. Enviou a nós para ver se conseguimos curá-la do problema obsessivo, antes que o seu desenlace físico se concretize. Os ataques são frequentes, ocorrendo até 3, 4 vezes ao dia, e natural respondi. Ela está fragilizada. Conversaremos com a Modesta. Por enquanto, vamos mantê-la no isolamento, mas não quero que fique sozinha. Vamos nos revezar, quero alguém de hora em hora entrando no quarto. Qual a prescrição, doutor? Vamos hidratá-la. No mais, água fluidificada e passes todo dia. Pelo inchaço do rosto, ela deve estar tomando muito corticoide. As funções renais certamente estão comprometidas. Não vamos sedá-la. Como está, minha filha? Reaproximando-me, indaguei da desfigurada paciente algo sonolenta. Um pouco melhor. Quem é ele, doutor? Quem? O homem que entra no meu corpo. Ele parece me odiar. Talvez seja a impressão sua marca registrada. Desconversei. Em essência, ninguém odeia ninguém. O ódio é um sentimento imaginário. Só o amor é real. Às vezes, Marta Maria,
adoecemos. A doença do espírito é a pior. Jesus Cristo vem tentando nos curar. Até hoje, eu não odeio, doutor, mas quando ele vai embora, fico com o corpo todo dolorido, tenho a impressão de que ele me espanca por dentro. Fazendo pequena pausa, interrogou-me: o senhor acredita em reencarnação? Sim, acredito. Lá em Barretos, um senhor que ia me visitar me dizia que, noutra existência, eu devo ter feito mal a alguém. Isso não é privilégio seu, brinquei. Como assim? Todos somos espíritos comprometidos, mas eu sofro muito. Será que eu vou me curar? Sabe, doutor, eu gosto de um rapaz. Quando eu tinha 16 anos nos conhecemos numa festa. Depois que eu comecei com este problema na pele, ele se afastou. Pretendentes por aqui é o que você mais vai ter. E vou avisando que já estou na fila, disse, conseguindo arrancar discreto sorriso daquela flor humana prestes a se despetalar. O senhor acha que eu melhoro? P insistiu. É claro, respondi, convicto. Ainda nesta vida? Todos, de fato, temos muitas existências, mas a vida é uma só. Ignoro de quanto tempo de tratamento você vai precisar, mas posso garantir que será curada. Doutor, o quarto está pronto, interrompeu-nos Manuel Roberto. Você será nossa hóspede por alguns dias, Marta Maria. O seu nome é muito sugestivo, faz-me lembrar de um texto produzido por um dos meus autores prediletos, observei, ajeitando quase transparente lençol sobre o seu corpo desnudo. Qual? Perguntou-me, interessada. Victor Hugo, o que ele escreveu a respeito do meu nome? Escreveu que Marta está onde termina a terra e Maria onde começa o céu. Eu não entendi. É que Jesus se hospedava na casa delas duas, que eram irmãos de Lázaro, um de seus amigos. Quando ele as visitava, Marta, ao invés de imitar o exemplo de Maria, que permanecia a seus pés ouvi-lo em suas inesquecíveis pregações, absorvia-se na faina doméstica. Ora, Marta, convenhamos, poderia cuidar disso depois, eu também concordo. E você, minha filha, está mais para Marta ou para Maria? Com os olhos lúcidos e lindos que se encheram de lágrimas, a única parte de seu corpo que, a rigor, não fora tocada pelo pênfigo foliáceo, a jovem respondeu, tristonha, eu queria ser mais Maria do que Marta. Manuel Roberto, uma vez mais, intervirá no momento certo. Está na hora do almoço, viu, filha, como é difícil ser Maria com o estômago vazio. Qual o cardápio? Questionei. Arroz, feijão, frango caipira, polenta e quiabo. Eu não posso comer carne, doutor. Pode, um pedacinho. Você pode, expliquei, avaliando que, diante da gravidade do seu quadro clínico, não faria a menor diferença, ainda mais tratando-se de carne branca. Acompanhei até o isolamento, verificando se ela haveria de ficar bem acomodada. Pedi ao próprio Manuel Roberto que se esforçasse no sentido de que a paciente se alimentasse. Precisávamos de tempo. No outro dia, quarta-feira, eu e a irmã da Modesta fomos visitá-la de manhã. A enfermeira, que praticamente passara a noite ao seu lado, informou, de madrugada, ela teve uma crise. Epilepsia? Perguntei. BPS um pouco diferente, doutor, explicou a experiente cooperadora. As reações são idênticas, inclusive incontinência urinária, mas ela falou coisas estranhas. Voltou logo. Foi uma crise rápida. Marta Maria, esta é a nossa Demodesta. Demodesta, é a nossa Marta Maria, que nos chegou ontem, disse, apresentando uma outra. Como vai, minha filha? Indagou a abnegada companheira, tomando a destra da menina entre as suas mãos. Bem, e a senhora? Ódio e desdita. Vale ressaltar que, no caso de Marta Maria, os anticonvulsivantes que lhe haviam sido prescritos por um clínico surtiam pouco resultado, apesar de os medicamentos lhe serem ministrados com frequência.
As crises epilépticas não se reduziam satisfatoriamente. A enxertinha psíquica que se estabelecera entre ela e o algoz desencarnado como que anulavam, em nível de quimismo cerebral, os efeitos dos remédios. Graças a Deus, tudo em paz, filha, respondeu Modesta, com a voz embargada. A senhora acha que eu vou sarar? Sem dúvida. Você não estava assim antes, não é? Qualquer doença é um estado transitório. O importante é não perder a esperança. Tenho medo da morte. Ora, a morte não existe, o espírito sobrevive. Não é bem da morte em si. O meu receio é que ele fique me esperando e me impeça de me encontrar com a minha mãe. Ele quem? A sombra que se aproxima de mim. Tenho a impressão de que se trata de um homem morto. Ele me diz coisas horríveis. O que, por exemplo? Que falta pouco para eu estar com ele e que, então, a sua vingança será completa. Ele a acusa. Diz que sou responsável por aquilo em que ele se transformou. Eu não me lembro de, algum dia, ter feito mal a alguém. Às vezes, não temos a intenção, observou de Modesta, referindo-se, com certeza, aos equívocos do sentimento que, não raro, induzem os outros a sofrer. Só se foi em outras vidas, senhora. Mas, mesmo assim, eu não sinto em mim a menor inclinação para fazer o mal. Não vasculhemos o passado, que, em quase todos nós, é um sombrio ponto de interrogação. A rápida conversa foi encerrada. A jovem, que me parecia mais frágil que na véspera, se revelava mais tranquila, respondendo positivamente ao tratamento espiritual intensivo. O ambiente do sanatório me parecia-lhe ter sido extremamente propício, prova evidente de que os nossos benfeitores permaneciam agindo nos bastidores da vida de além-túmulo. Naquela quarta-feira, Marta Maria teve apenas uma crise, assim mesmo sem a gravidade das anteriores. À época, estávamos cuidando de mais de 40 pacientes, entre homens e mulheres, e, em todos eles, o problema de obsessão se caracterizava. Eu sempre me preocupei com a situação dos obsidiados que desencarnavam sob o assédio de seus perseguidores. Segundo relatos da virtuosa médium, muitos continuavam presas de seus algozes invisíveis que, mesmo tendo consumado parcialmente os seus intentos, não perdoavam os desafetos. O ódio era uma corrente de aço cujos elos careciam de ser rompidos, para que os mutuamente envolvidos se libertassem. Havia casos também em que a vítima na Terra, nas dimensões extrafísicas, passava a ser verdugo, pois, quando o obsessor saciava sua sede de vingança, o obsidiado, se refazendo, partia para a desforra. Na sessão de desobsessão daquela noite, assim que caiu em transe, de Modesta ofereceu passividade ao espírito que atormentava Marta Maria. Largue-me, disse, quase vociferar. Não me obriguem. Eu não desrespeito vocês. O que querem de mim? Estou apenas cobrando uma dívida. Não interfiram. Acalme-se, meu irmão, dialoguei, concedendo tempo para que a entidade comunicante melhor se explicasse. Vocês não conhecem o meu drama. Eu amei essa mulher e fui traído por ela. Namorávamos, e ela acabou cedendo ao dono da fazenda em que trabalhávamos, um homem de muito dinheiro. Ao sabê-la grávida, ele a abandonou e ela me mentiu, dizendo que o filho era meu. Fiquei feliz e providenciei tudo para o casamento. A criança nasceu, mas não se parecia nada comigo. Eu era mulato, e o menino, de pele clara, tinha os cabelos loiros. Aguentei humilhações maledicentes e me sentia desmoralizado. Apesar de tudo, eu era louco por ela. Fomos levando a vida, mas, de nós dois, não conseguíamos filhos. Passaram-se quase 5 anos e eu continuei sufocando aquela amargura que, aos poucos, me induzia ao desequilíbrio. Tomando fôlego, o obsessor prosseguiu contando a versão da triste história de sua vida. Aconselhado por um amigo e sem nada dizer a ela,
Ajuntei um dinheiro e fui ao médico. Após vários exames, o resultado foi que eu era estéril, ou seja, jamais poderia ter filhos meus. Guardei segredo do diagnóstico, pois a infeliz vivia me cobrando um filho. Procurei compensar, cercando-a de carinho e tratando como se fosse meu menino que eu tinha certeza que não era. Com o tempo, porém, o desgaste em nosso relacionamento foi acontecendo e o amor que havia sobrado se transformou em indiferença. Até que um dia. Continue, fale, desabafe e encorajei-o. Não sei por que hoje estou lhes dizendo tudo isto. É a primeira vez que me abro com alguém assim. Isto tem tanto tempo, no entanto para mim parece ter sido ontem. Para o ressentido, meu irmão, o tempo é uma cadeia, deve ser mesmo. Mas o que fazer quando o ressentimento nos engole? Eu desapareci por completo. Eu não existo. A minha única saída é vingança, sinto necessidade de fazê-la sofrer. Quero lavar a minha alma e esquecer a dor que ela me causou. Eu vivia de enxada nas mãos para sustentar as vaidades dela, dando de comer ao filho que era objeto de meu escárnio nas redondezas. Todavia o pior ainda estava por acontecer. Prossiga, não esconda mais nada. Estamos aqui para auxiliá-lo em definitivo, insisti, fraternalmente. Você ia dizendo, até que um dia. Até que um dia, quando voltava da roça, ela estava me esperando na porteira do rancho em que morávamos e, sem meias palavras, me contou que, finalmente, havia engravidado de mim. O mundo rodou aos meus pés e quase desfaleci. Interpretando a minha reação como alegria inusitada, certamente movida por um segundo arrependimento, ela me cobriu o rosto de beijos que, instintivamente, eu procurava evitar. A minha cabeça era um vulcão prestes a explodir. Tive ímpetos de matá-la ali mesmo, cortá-la em pedaços com a foice e atirá-la no rio repleto de piranhas que corria próximo. A grande custo, me contive uma vez mais, pois, apesar de tudo, eu a amava. Não me obriguem a contar o resto, pois o meu ódio ainda não acabou. Não descansarei enquanto não a reduzir a cadáver. Mas ainda, meu irmão. Ousei questionar. Mais, muito mais. Por causa dela, a minha vida acabou. Ela me destruiu, me matou duas vezes. Primeiro, me feriu os brios de homem e depois me consumiu a alma. Eu não tenho alternativa. Não me fale em recomeço, reparação. De há muito, tenho ouvido essa conversa. Afinal de contas, quem é que deve a quem? Ela é a única responsável pelo meu inferno. Em meio à penumbra do salão, a entidade que da modéstia incorporava de rosto transfigurado continuou. Durante 4 meses arquitetei um plano. Eu não podia deixar que o ventre dela crescesse. Eu não sei como, devia ser devido a um dos poucos amigos a quem confidenciar o resultado negativo do meu exame de fertilidade. Mas comentava-se que eu era estéril. Comecei a beber e chegar embriagado a casa, espancando-a. Coisa curiosa, no garoto louro, que não era meu, eu não tinha coragem de encostar um dedo sequer. Fisicamente, ele em nada se parecia comigo. Os seus traços delicados contrastavam com a genética da minha raça. A minha avó materna havia sido uma negra pega-laço nos tempos da escravidão. Um dia, totalmente possesso, tomei a decisão. À noite, quando os dois estivessem dormindo, eu atearia fogo ao rancho. Era, até certo ponto, comum que ranchos se incendiassem o lampião, o querosene. Eu me safaria. Daria o alarme. Correria à cidade, desesperado. Encheria a cara de pinga. Transformaria em cinzas a minha vergonha. Quem sabe, eu acabasse me convencendo de que tudo havia sido pela vontade de Deus. Então, numa noite tão escura quanto a que minha alma mergulhara, deixei-a ester aí, sem qualquer remorso, espalhei o líquido inflamável por dentro e por fora de nossa casa de pau a pique, coberta com folhas de indaiá. Cego, absolutamente cego, como se estivesse escutando zombaria dos colegas e as conversas irônicas, acendi a bingaé.
Nesse instante da narrativa, no isolamento em que Marta Maria descansava, um grito ecoou no recinto onde a nossa reunião mediúnica se processava. Grite, infeliz! Bradou o espírito, movimentando a cabeça de Demodesta para trás. Grite e chore. Ainda que eu a faça chorar 1000 vezes, isto não valerá pelo que você me fez. Eu não esqueço, eu não perdoo. A sua alma que, infelizmente, é imortal, é que precisaria ter se consumido naquelas chamas. Tranquilize-se, meu irmão, e contenha-se, apelei. Estamos no hospital e todos somos doentes. Quanto mais fundo lancemos os nossos irmãos no abismo de nossos rancores, mais profundamente seremos compelidos a descer com o propósito de resgatá-los. Quando o rancho começou a ser envolvido pelas labaredas, escutei os gritos do filho que, sem perceber, eu estava amando como se tivesse sido gerado por mim. Papai! Papai! Socorro! Tire-nos daqui! Papai, onde está o Senhor? O mal que, até então, ainda não estava em mim completamente deixou-me lúcido por instantes e, de todas as formas, tentei invadir a palhoça para resgatar o garoto louro das chamas. Inútil. Tudo estava consumado. Aquela mulher, agora, me transformara também num assassino de crianças. Com o corpo chamuscado, tive um álibi perfeito. Ninguém me acusou de nada. A polícia, sem viatura, sequer fora ao local investigar, acreditando nos meus bons antecedentes e enaltecendo o meu heroísmo por tentar salvar a família. O corpo carbonizado daquela que me incendiara a alma, ao ser removido, estava sobre o corpo do menino. Chorei convulsivamente, mas, aos poucos, o pranto outra vez cedeu lugar ao ódio. Aquela mulher era duplamente culpada. Morrera, é verdade, mas, embora prosseguisse vivo, eu também morrera, e morrer sem morrer significa morrer 2 vezes. Enquanto Demodesta respirava, eu, discretamente retirando do bolso do jaleco o meu lenço surrado, tentei enxugar as lágrimas que não contive. O menino iluminado. Enlouqueci, desdobrou-se a cruel narrativa. Enquanto vizinhos e amigos de mim se compadeciam, manifestando solidariedade, pesadelos terríveis povoavam as minhas noites. Via-me, implacável, atando crianças e mulheres indefesas e atendo-lhes fogo às vestes. Acordava suando abundantemente e mergulhei mais profundamente na bebida. Nem cuidando da lavoura eu tinha sossego. Escutava vozes que me acusavam, gargalhadas sarcásticas que não se apiedavam do meu sofrimento. Por vezes, conversava alto no meio do mato, tentando me defender e justificar o que fizera, como se para tamanho crime houvesse justificativa plausível. Alegava que fora atingido em minha honra e que aquela mulher, que eu amara perdidamente, arrasara com a minha vida, assassino de criança. Você nunca mais terá paz. O que fez haverá de pesar na sua consciência para sempre. Eram pensamentos que me ecoavam, com insistência, na cabeça. Não resisti. Tomado pelo remorso e pelo ódio, esvaziei quase 1 litro de aguardente e caminhei, resoluto, para as margens do rio. Mais de 6 meses haviam se passado daquela noite terrível que me fizera conhecer o inferno. Bêbado e chorando, antes de me atirar às águas traiçoeiras, repletas de piranhas, amaldiçoei o espírito daquela mulher que me reduzira a nada. Onde estava Deus, que não interferia? Porque o Criador não me pulverizava o ser, deixando-me em minúsculas partículas, em pó, disperso no universo. Subindo numa figueira próxima à barranca, saltei para a morte. O silêncio se fez mais pesado e aquele homem prosseguiu, evidenciando extrema perturbação. Está satisfeito agora? Você não queria saber? Me absolve ou me condena? Você não é o juiz neste tribunal? Quantos anos de prisão? Ainda tem coragem de defendê-la, aquela que me traiu e me transformou num criminoso? O que ela está sofrendo, acredite, e ainda muito pouco. Você não pode avaliar a minha situação.
Em meu lugar, qualquer um teria feito o mesmo ou pior. Aquele era o instante de falar. Questionando-me, a entidade me dava o direito de responder. E, rogando inspiração ao alto, iniciamos mais proveitoso diálogo. Meu irmão, a sua história é impressionante.